Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais essa live da Casa Fraterna Novo Caminho, que a gente vai continuar o nosso estudo sobre o livro Segue-me, de Chico Xavier e Emmanuel. Este aqui, hoje com a lição Fundos de Serviço. E aí a gente inicia assim que o pessoal entrar. Boa noite, Cristina. Assim que o pessoal entrar, a gente já vai iniciando. Nadir, boa noite também. Vai entrando. Vamos lá. Mãe tá por aí também. Pronto. Bom, enquanto ele entra, deixa eu escrever aqui. Livro Segue-me. Segue-me. Lição Fundo de Serviço. Fundo de Serviço. Muito bem. Márcio, boa noite. Beleza. Aí, deu. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Um calço aqui, ó. Pronto. Dá pra ver a cara certinho, né? Sem cortar a cabeça. Muito bem. Entrando Uma régua com aqui. calça. Peraí, só um minutinho, eu vou entrar de novo. Tá tendo um som aqui. Só um minutinho. Beleza. Enquanto isso, deixa eu só pegar aqui. Pessoal, lembrando, né, da garrafa, do copo, da água. Deixar aí por perto pra gente fluidificando com o auxílio dos nossos amigos, né, espirituais e das nossas próprias energias durante a live. Muito bem. Tá entrando aqui de novo, e a gente já começa. Ó. Pronto, saiu. E vamos. Pronto. Pronto. Deu Aí. certo. Tinha um som aqui atravessando aqui. Boa noite a todos. Boi na linha. Boi na linha e resolvido. Antigamente que tinha isso, né? Tava numa ligação e tinha uma ligação cruzada. Você começava a ouvir a ligação de outras pessoas, né? Foi mais engraçado. É verdade. Boa noite, Paulo. Aí, ó. Tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos lá. Val. Até mais. Boa noite a todos. Então vamos todos aí com a aguinha, né? Para ser fluidificada, mesmo porque tem que molhar a palavra, né? Quer dizer, os médicos têm que tomar água mesmo sem vontade, né? Então tem duas razões para usar água hoje. Então, já estamos aí no horário, né? Um pouquinho avançado. Vamos fazer a nossa prece, a leitura
da noite de hoje. Então vamos rogar ao Pai Celestial as suas bênçãos por esses momentos que iremos passar e que a leitura da noite de hoje e as discussões sejam profícuas em favor dos nossos espíritos e agradecemos ao Pai pela oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos entregues às tentações do mundo, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Seja. Vamos lá. Então, mais uma vez, livro Segue-me, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. Fundo de serviço. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus, Lucas 12, versículo 15. Frequentemente, quando nos referimos à prosperidade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos, que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, de vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, através dos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e, simultaneamente, nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual que fazemos dele. Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras, de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto, pelas nossas próprias ações, somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da esfera da eterna justiça. Permaneçamos, assim, atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Entrou mais agora.
É legal essa metáfora, né, que ele faz. Eu gosto muito dessas metáforas do Emmanuel, essas figuras de linguagem que ele usa sempre, né, faz isso aí. Eu gosto muito dessa escrita, né, que a gente visualiza a parada, tipo, é quase poética, né, mas eu acho muito interessante, é muito didático. Por isso que a palavra dele alcança a muitos, né? Ajuda demais a entender. Ele compara que é investimento, né? Fundo de investimento. Olha só. Eles chamam de fundo de serviço ao próximo, o Banco da Vida. A instituição financeira é o Banco da Vida. Ele fala da carteira, né? Como se fosse um investimento diverso aqui, né? Carteira é de investidor, né? Quando fala, qual é a sua carteira aí? Você investe no quê, né? Carteira do suprimento espontâneo. Olha só isso aqui. Nos enviará dividendos de auxílio e felicidade. Né? Sem que haja nem mesmo preocupação de sacar. Né? Que se tem direito, sem que haja preocupação de sacar. Quer dizer, vai chegar, né? Chega mesmo. Eu achei muito massa essa parte, né? Essa ilustração. Mas enfim, voltando ao início, aquela mania de começar do final, né? Japonês, começa a leitura de trás para frente. Sobre a avareza, a frase bíblica sobre a avareza é do Cristo, né? Lucas só transcreveu, mas só escreveu, registrou. A frase mesmo, que é epígrafe, é Jesus, Lucas 12:15. Aquela mania nossa também, né? De associar prosperidade ao ganho material. Não, isso é automático. Isso é automático. Eu falo por mim mesmo, né? Na hora que fala de alguém bem-sucedido, nossa, não sei quem é bem-sucedido. Bem-sucedido, pô, você já pensa numa pessoa rica. Assim, ou rico, ou que vive bem, ou que, né, tem condições mesmo. Boas condições financeiras. Esse sentido é a nossa definição, a primeira imagem, digamos, que geralmente vem na cabeça. Né? Quem é o bem-sucedido? Pensa uma pessoa, né? Tá lá, o empresário, tal, concurso bom, tal, né? Essas coisas, o cargo bom, CEO, banqueiro, qualquer, né? Coisa assim de topo, de destaque, que ganha muito bem, que ganha muita grana. Isso revela muito sobre a gente, né? No caso, eu estou falando por mim aqui, porque é o que vem mesmo, né? Com toda a sinceridade, que é o que vem, é a primeira imagem que vem. Mas aí que está nosso exercício. Aí que vem o nosso exercício. Boa noite, Nilson. Né? Nosso exercício é descolar disso. Descolar. É muito sedutor, é muito legal, é muito agradável. Porque a grande questão aqui é que a gente convive com o estímulo a isso mesmo. É como se fosse uma terapia em grupo. Esses dias eu estava vendo um cara no Facebook, aquele canal Não Minta Para Mim, né? Eu esqueci o nome do sujeito. Eu vou lembrar durante a live, eu vou lembrar. Vamos ver, eu esqueci completamente. Ricardo Ventura. Ele é um cidadão que ele detecta, sabe aquela comunicação não verbal? Então, de vez em quando ele analisa os discursos, assim, para ver se a pessoa se condiz, né? O gestual com o que está falando, né? Que às vezes o cara fala, eu adoro, tá assim, não tem nada a ver, né? Ele analisa essas coisas. Mas ele estava falando sobre um outro tema. E ele fala que tudo que a gente tem contato, né? As informações que a gente tem contato, isso se assemelha a uma terapia coletiva. Eu achei muito interessante desse ponto de vista. Se assemelha a uma terapia coletiva. Que seja TV, que seja rede social, que seja. Né? As informações são muito ali numa direção só, vira a parada certa, né? Assim, é como se fosse aquilo mesmo, o modo de ser, o modo de viver, o modo de agir, o modo de pensar, né? E aí ele fala, se assemelha mesmo a uma terapia coletiva, é por isso que envolve, né? Nos envolve toda aquela informação, todo, né? O espectro ali, que na verdade é preocupante nesse aspecto. É o caso, por isso que ele chama atenção, por isso que está sempre chamando atenção. É a fake news.
Ainda que não seja fake news, a realidade do Não, planeta. Não, é fake news espiritual. isso. É uma Fake news, entendi. Não é verdade? Entendi. A fake news espiritual total, né? Isso. É o estímulo a viver só aqui por aqui, né? Em função disso aqui, né? Material. Exatamente. É isso mesmo. Propagando isso, né? Como se fosse esgotar aqui. A vida é isso. E justamente a advertência é a contrária. Por isso que nesse ponto a religião, a doutrina espírita, a religião cristã ou outra, né, que tenha princípios semelhantes, é muito importante. É muito importante a gente ficar ligado, não descolar disso. É isso aí que vai fazer o contraponto. E sem ela, sem a espiritualidade, sem espiritualismo, digamos assim, que é o oposto do materialismo, sobra quem? O materialismo, que eu acabei de falar, né? E aí pronto, vai ser envolvido nessa propaganda, vai ficar o tempo todo pensando só na construir riqueza, viver a vida, gastar um dia de cada vez, aquela história, né? E vai passando, e fica nessa. E na hora que vê, já está no final da trajetória e viver em função disso. E não fez nada. E não fez nada, assim, de crescimento espiritual, né? Espiritual. Que, Espiritualmente né? falando. Ele só fez crescer materialmente, né? Materialmente. Ele serviu a Mamon, né? Não serviu a Deus, como diz aqui no Evangelho. Porque ou vai servir um Senhor e aborrecerá o outro, né? Assim nos diz o Evangelho. Então, ele vai ficar mais na matéria do que no espírito. Então, bem chegado lá de lá, a bagagem, a mala vai estar vazia, né? Chegará de mãos vazias. De mão não vai ter feito o investimento. Né? A carteira ali do suprimento espontâneo não vai ter, né? O fundo de serviço ao próximo, banco da vida, né? Que ele fala aqui na lição. Não vai ter esse investimento. E é justamente esse que vai fazer a gente crescer moralmente. Esse serviço ao próximo. A riqueza é importante da gente administrar, ok, né? Da gente conseguir, talvez, né? Alguns consigam, alguns não consigam. Às vezes não está mesmo na jornada, não está na programação, não vai conseguir. Né? Vai ter que administrar o que tem e continuar, né, com aquilo. Ainda que se esforce e tudo mais. Aí tem todo um exercício de resignação. Né? Mas, enfim, isso é a nossa tarefa, né? Tirar, como a gente disse no início, os olhos um pouco, o foco, né? Desse lado materialista. Olhar para o espírito. Pronto, serviço. Ato de serviço. Aí ele fala, por isso que a lição chama fundo de serviço. Né? É um fundo próprio. Né? Na hora que eu li assim, fundo de serviço, eu fiquei, né, antes de ler a lição, né? Fundo de serviço, eu não entendi o que estava falando. Né? Fundo de serviço. Como que seria esse fundo de serviço? Né? Aí vai contextualizando, no final a gente entende. Nesse banco da vida. Aí. Então, só que ele... Oi? Pode falar. Né? Ele fala que a gente escorrega inconscientemente, né? Para fuga de nossos próprios deveres quando a gente foca só na carne. Só em saciar os 5 sentidos, né? Da matéria aqui dos nossos 5 sentidos. Sem que, ele faz a ressalva, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Ou seja, permanecerão como estão. Não interessa se eu estou me dando bem financeiramente, profissionalmente, tudo mais, né? Círculo social, eu estou conseguindo as coisas, beleza, é ótimo, isso é bom, e é bom mesmo. Mas os deveres continuam lá, as obrigações assumidas. Ele coloca obrigações assumidas porque todo mundo assume obrigações. A nossa escolha aqui, né, não é só com relação à mediunidade, que tem muita gente que fala sobre mediunidade. Pô, não tem medo, né, de assumir esse compromisso e tal. Toda vez que eu ouço, se eu tiver
falando isso. Para mim, por exemplo, eu respondo a seguinte medida: olha, não é por nada não, mas de acordo com o que a gente já estudou no Espiritismo, o compromisso já foi feito. Agora é só escolher se vai cumprir ou não, né, no campo aí do trabalho. Esse é a margem de escolha é essa. Agora é essa. Agora. Porque a programação em gênero, como diz o Livro dos Espíritos, né, o gênero das provas já está lá, já está tudo escolhido. Nós mesmos, né, participamos. Em regra, a gente participa disso, sob orientação e tudo mais. Então a gente escolhe, dentre as tarefinhas a cumprir, essa, aí, número 2 aí da lista de tarefas a cumprir. Tá, então essa encarnação você vai se direcionar nisso. Pronto, a gente vem, encarna para cumprir isso, né? Esse ponto em específico. Então as obrigações são assumidas, como diz o texto. Resta a nós, aqui, encarnados, cumprir ou não. Essa é a nossa margem de escolha, né? E um negócio que eu achei massa demais também, quando ele fala assim, que somos acompanhados por valiosos créditos de tempo. Ele chama de crédito de tempo. Eu gosto de chamar o tempo de moeda divina. Uma espécie de moeda divina. E aqui ele chama de crédito de tempo, que está na mesma. É o nosso investimento, pô. É a nossa... É a expressão da misericórdia divina. Nos conceder esse tempo para voltar aqui, para realizar obra, para se integrar à obra da providência. Em maior ou menor medida, não importa. Até na parábola do semeador, né, na live que a gente teve a oportunidade de passada, tocou nesse assunto da parábola do semeador, e lá, por exemplo, se a gente for lembrar, no final, mesmo na terra boa, a semente que cai na terra boa, produz 30, 60 ou 100. Produz diferente. É assim? Produz diferente, cada um na sua medida. Não tem uma regra fixa para todo mundo. Né? É muito variado, tanto quanto são variadas as experiências, as aptidões dos espíritos aqui encarnados. Né? Nossas aptidões. É porque cada um vai produzir aquilo que ele dá conta, né? Além do livre-arbítrio, né, conforme você está falando aí, a gente vem já com alguma coisa preparada, né? Ó, chegando lá, você tem que fazer isso, fazer aquilo, para melhorar isso, no seu espírito e tal coisa, né? Vai ajudar fulano, Beltrano, vai ter um filho, tal, assim, esse assado, tal. Mas aí cabe a cada um de nós descobrir isso. O que é que eu vim fazer aqui? Eu trabalho, estudei até depois trabalho, e conquista aqui uns bens, né? Uma casa, um carro novo e tal coisa. Bom, só isso? Não, você tem os deveres morais, tem os deveres espirituais, tem aquilo que você prometeu que vai fazer, né? Para justamente redimir o seu espírito dos erros do passado. E daí é que nós encarnados, devemos refletir a cada dia. Porque a cobrança é diuturna. Você sai de casa, chega na esquina, vai no açougue, vai no supermercado, tem a cobrança ali. E é tão interessante isso que estamos aqui, uma live tal, trocando ideias, estudamos para isso e tal, para transmitir o que seja de melhor. E com isso a gente pensa, nossa, que as pessoas possam, com isso, progredir o seu espírito, né? É o que a gente tenta fazer aqui. Mas e nós? Amanhã, ó, tiver lá na fila, aí vem aquele cara empurrando todo mundo, nervoso, como nós vamos agir? Né? Para com aquele nosso irmão que está lá, cheio de problemas, muitas vezes e tal. Nós vamos ter uma paciência com ele, nós vamos
tudo que a gente está estudando aqui, a gente vai conseguir produzir lá, no momento que ele passar uma raiva na gente, passar na nossa frente, naquilo, por exemplo, né? Então, tudo é reflexão. É tudo na nossa vida. Ué, por que eu estou passando por isso agora? Pô, já venci isso aí, ué. Será que venceu? Vê o teste de novo e da outra vez nós não conseguimos, né, passar na prova. E agora? Será que vamos conseguir? Então, esse acordamento espiritual, cada um de nós tem que fazer. E é todo dia. E é diuturno. Será que eu melhorei mesmo? Aquele exemplo clássico, pegando aqui os estudos, né? A pessoa é rica. Todo mundo estende tapete vermelho para o rico. Às vezes é uma pessoa intragável, tal, cheia de mania, cheia de não me toques, né? Mas todo mundo carrega ali. Chegou o doutor fulano, né? Doutor Joaquim. Chegou ele. Então ele é o centro das atenções, porque o cara é rico, milionário, tem tantas fazendas, tantos carros, tantos gado, tantas cabeças de gado e tal. E, na verdade, ele é um irmão como nós, necessitado, né? Está aprendendo também, tem suas dificuldades e tal. E talvez mais devedor que nós, porque pegou uma prova difícil, né? Que é a riqueza. Né? Pois é, o Livro dos Espíritos tem, né, no capítulo Lei de Igualdade, né? Deixa eu alocar o livro aqui, pronto. Tem a Lei de Igualdade e tem a prova da riqueza. Provas, né? Isso. Da riqueza e da miséria. Tem as questões ali. Ele chama de prova, né? E ali no comentário do Kardec, na pergunta 816, aliás, vamos ler a pergunta, né? Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Ele fala justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Os que se corrompem, né? A espiritualidade quer dizer. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. É o domínio da matéria, né? Isso. Tem outra parte aqui que fala sobre as paixões. Ele fala assim, a paixão é como se fosse um cavalo, né? Dominado ou dominada, a paixão, ela serve, ajuda na caminhada. Agora, se não dominar, aí é o contrário, quem é dominado é a gente. A paixão nos domina. Pronto, aí desvirtua. Aqui é a paixão pelo ouro, digamos assim, que é servir a Mamon, né? Que o pai disse aí mais cedo, né? E aí tem um comentário do Kardec que ele fala assim, né? Quanto mais você é rico e poderoso, mais você tem obrigações a cumprir. E maiores são os meios para se fazer o bem e o mal, né? Justamente o acesso às coisas. E antes disso, na verdade, na pergunta, tem a 815, ele pergunta assim, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? Ele fala, tanto uma quanto outra o são, causa da infelicidade. Né? Mas a miséria provoca o murmúrio contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Cada uma na sua vertente. Né? Uma é privação, murmúrio, resignação, e é a prova da miséria, né? Quer dizer, vai ter que ficar na miséria mesmo. Escolheu junto os responsáveis pelo planejamento reencarnatório, junto toda a equipe, né? Não é uma coisa solitária, né? A gente sabe, planejamento reencarnatório não é um que escolhe. Eu não escolhi sozinho tudo que eu ia fazer, né? Não é assim que funciona. A gente não tem essa capacidade, não tem essa visão toda de saber as consequências, né, de todas as escolhas. Por isso que faz ali uma assembleia, digamos, e aí planejo a reencarnação e a gente assina e pronto. Né? E vem aqui. Nesse caso, prova da miséria, vai ter que suportar a miséria pela vida. Se for só uma fase, em outra fase não vai ser só miséria, né? Vai ser miséria de início e depois melhora. É assim que funciona, né, a coisa. E a da fortuna a mesma coisa. Né?
pode iniciar na fortuna, perder, é aquela coisa. Deus sabe muito bem o que faz. Sabe muito bem o que faz. A gente se diferencia, como diz o texto aqui, consegue nesses créditos de tempo e de acordo com a programação que a gente tem, a gente se diferencia da aplicação individual que a gente faz desses créditos de tempo. Não interessa qual prova que eu estou passando, né? Se é do dinheiro, se é da falta de dinheiro, se é da posição de destaque social, se é da completa invisibilidade social. Não importa. De modo que todos são convocados, o texto fala isso também, a entregar, empregar, no caso, dinheiro, saúde, cultura, condição, profissão, relações, ele coloca relações, né? Entendimento, possibilidades outras. Aí vem a variedade de aptidões que a gente estava dizendo. E uma chamada à responsabilidade individual, que eu até anotei aqui do lado do texto, ele fala assim: pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Pelas nossas ações. Aí o princípio da responsabilidade individual. Tem uma coisa que o Espiritismo clareia para nós, é isso. Responsabilidade é individual. O mérito também. Mérito e responsabilidade. Os dois são individuais. Por quê? O progresso é individual. Não é assim? Não poderemos alegar, fulano me atrapalhou, cicrano fez isso, beltrano fez aquilo. Não adianta. É você com você mesmo. Aqui viemos só, partiremos só. E diante disso, cada um com o seu discernimento vai ter que trabalhar em prol da sua melhora espiritual. Não tem como o seu filho trabalhar por você, a sua esposa, não. Ou outra terceira pessoa. Não tem. É você mesmo. É você lutar pelas suas, contra as suas imperfeições espirituais, né? As mazelas, a falta de determinadas coisas que melhorariam o seu espírito. E aproveitando o ensejo, eu vou ler uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que complementa aí o que a gente está dizendo, que é a 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Olha que interessante. Ela é relativa, a felicidade. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Quer dizer, para um pode ser felicidade, para o outro pode ser uma desgraça, né? Pode ser uma piora. Aí ele responde assim: com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, tudo que seja supérfluo, está fora. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E o que é essa consciência tranquila? Cumprimento do dever, né? Que você se propôs a fazer. Né? E essa tranquilidade o seu espírito vai carregar. Eu tentei, lutei e consegui. Então, estou tranquilo. Aí vem esses dizeres do Emmanuel aqui, né? Banco da vida, fundo de serviço ao próximo e tal. Carteira de suprimento espontâneo. Porque aí o ser terá cumprido a sua missão e virá de outra forma depois, né? Poderá escolher certas regalias para o seu espírito no futuro, né? Ou compromissos, né? Sim. E redimir, né, de algumas coisas também, rever um monte de coisa. Agora, essa tranquilidade aí, como é que ele fala? Paz, como é que ele fala?
Consciência tranquila Consciência e a tranquila. fé no futuro. Consciência tranquila e fé no futuro. Isso aí é o componente X da existência que a gente admira nos grandes expoentes da humanidade, nesses missionários mesmo, né? Que vieram aqui para nos guiar. Todos eles têm isso em comum. Não é que não vai ter momentos em que não vão passar por tristeza, não vão se sentir ali até sozinhos e tudo mais. Não é isso, né? Não é essa questão. Esses momentos vão ocorrer. A gente está na Terra. Não tem como não. Mas a maneira de encarar, de novo, né, aqueles créditos de tempo que ele disse, iguais pela necessidade, ele fala aqui. Só que diferencia, né, ao mesmo tempo nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual do tempo. Então, não esse tipo de espírito que chega num ponto de entender e de conseguir uma tranquilidade em meio ao caos que a gente vive, né? E essa fé no futuro, pô, deslancha e serve de exemplo. O exemplo a ser seguido aqui. E evidentemente não é aquele que se volta a sua energia, volta o seu tempo de vida, o seu crédito de tempo ao acúmulo de bens. Ele não se volta. Pode até ser que ele tenha, ainda que tenha esse perfil de filantropia, de fraternidade, pode ser que seja rico, não interessa isso. Isso aí não é uma métrica. Não é porque é rico que não está nem aí com nada, que é necessariamente egoísta. Não tem nada a ver. Né? Às vezes, foi justamente a criação de um produto que ajuda muita gente, que fez a fortuna dele, né? Assim, cria um produto inovador, pronto, e serve para muita coisa. Né? Um tanto de invenção aí que ajudou a humanidade. Por exemplo, o telefone. O telefone é uma delas, né? Olha a evolução do telefone. A gente está hoje num telefone celular, sem fio. Um smartphone, um mini computador na palma da mão. A invenção do telefone, por exemplo, né, é uma coisa que poderia ter gerado, pode ter gerado, não sei bem a história do inventor, uma riqueza para ele. Pronto, ajudou muita gente. Não quer dizer que seja uma pessoa má, não. A gente tem que destacar isso também, esse maniqueísmo. Não é porque o cidadão tem dinheiro que ele necessariamente é egoísta. Não tem nada a ver. É uma prova conferida a qualquer um, pode ser. A nós, qualquer outro. Qualquer um. Cristão, não cristão, ateu, agnóstico, né, iluminado, não iluminado, benevolente, egoísta, não importa isso. Isso serve para qualquer situação. O rico, o pobre, qualquer um, qualquer situação. São situações, são provas mesmo, né, ou expiações que a gente vai passar. Mais hora, menos hora, essas provas chegam até nós e a gente vai passar. Estejamos na condição espiritual que estivermos. A gente vai ter que administrar essa situação. É importante a gente saber que é pelas nossas ações. Aí a gente vai entender o que a gente está investindo, qual é o nosso foco. É isso que vai nos diferenciar. Vai fazer a gente caminhar mais, caminhar menos, estagnar, se ignorar por completo esses deveres espirituais, deveres na lei da matéria. Pronto. Ignorou, então vai dar um estagnado, necessariamente. O Paulo falou aqui, né? Isso vale para todas as riquezas: tempo, saúde, conhecimento, talentos. Com certeza. Quem falou aqui? O Nilson é barulho, Nilson. O Nilson teve que sair. Tá certo. Teve que sair. Beleza. Despediu aqui da gente. Vale para tudo, tem que ser repartido. São potenciais. São potenciais para serem utilizados na providência, nessa engrenagem da providência divina. Tudo que a gente tem é instrumental. É instrumentalidade, é a marca da encarnação. Instrumentalidade. O corpo é um instrumento. O celular é um instrumento. A cadeira que eu estou sentado é um instrumento. Tudo é instrumento aqui. Porque a gente é usufrutuário. Nada aqui é eterno. É temporário, então só pode ser instrumental. Né? Uma coisa leva a outra. E é a partir desse instrumental que a gente vai se servir para o trabalho. É o indicativo do nosso trabalho. Também não existe nada contra a pessoa ao progresso material, que seja, né? De estudar, dedicar
conseguir um bom emprego, uma boa renda. Não existe isso. Nós temos mesmo que lutar, né? Lutar por melhorar. Porque muitas pessoas dependem disso. Não quer dizer que a pessoa progrediu, que ela não vai ajudar as outras. Ele pode ser um grande empresário e dar, como diz aqui, a profissão, emprego. Várias famílias vão depender disso, né? O banqueiro, né, abre o banco e tal, e põe tantas pessoas para trabalhar, ele ajuda também, né? Ele faz essa parcela crescer, né? Então nós somos uns pelos outros. Então não quer dizer que a pessoa não deva lutar para essas melhoras materiais. Deve lutar, sim. Vai viver de quê? Nós estamos no planeta de provas e expiações, e estamos aqui e nós temos que viver como vivem os homens daqui, né? Ainda não chegamos num nível espiritual superior que não precisamos de mais nada, né? Nós vamos chegar, não precisa se preocupar com mais nada na vida, né? Alimentação bem suave, não tem nada de grosseira. É verdade. Só uma aguinha ali, o negócio. Pronto. Um sopinho, um líquido, uma sopinha ar, resolve. né? Talvez, A energia solar, o magnetismo do sol já supre toda a demanda ali, né? Tá um pouco viver longe, de ti, né? Os nossos alimentos. Magnetismo já alimenta, não precisa mais desse corpo grosseiro, tantas camadas, né, de corpos sutis em torno da gente. Né? E aí a gente vai estar um pouco melhor. Mas por enquanto, o nosso negócio é correr atrás mesmo, né? Dedicar. Fazer o melhor que a gente pode. E entender a função. O detalhe é só o foco. O detalhe é o foco. Não é não correr atrás. Corre atrás. É para correr atrás. Só não fazer disso o centro da vida. Pronto. Esse é o detalhe. Não tem essa de não correr atrás das coisas. Não fazer disso o centro da vida. Centro da vida. E deixar o resto arregaçar para lá. E a missão ficando. E daí deixa. Por isso que aquele filme Clique, ele não fala de vida espiritual, não tem nada a ver, mas ele, assim, valores semelhantes aos que a gente está tratando aqui, ele fala. No filme Clique, o Adam Sandler, né, o personagem que ele faz lá, ele viveu disso, viveu para isso. E pulou mesmo, com controle remoto lá. A gente pode fazer uma analogia como se a gente ignorasse. Ele pulava os momentos. Qualquer coisa que incomodasse, qualquer coisa que ele acha que não era o trabalho. Basicamente isso, ele pulava tudo. Ele viveu em função disso e o resto todo ficou para trás. Todo o resto ficou para trás. Então ele se assemelha a alguém que vive para acumular riqueza. Se assemelha a alguém que viveu para acumular riqueza. Então, é só um exemplo, tá? Não quer dizer que é só isso. Né? É só uma ilustração para a gente ter aqui uma base, né? Uma visualização do que a gente está falando. Então é isso, é não fazer o problema, uma questão, digamos, a questão da matéria, o centro, a questão de obter, de conseguir coisas, né? Profissão, conseguir um bom emprego, uma boa qualificação. Não tem nada a ver. Isso é necessário também. Né? Só não fazer disso aí o centro da vida. Pronto, a missão é como se fosse só isso, a vida. Esse é o grande engano. E essa é a grande propaganda que a gente estava falando no começo. A grande terapia coletiva que a gente está sujeito. Você tem que ser o mais bonito, você tem que ser o mais rico, você tem que ser o mais esperto, tem que ser... Não é assim? E nada espiritual. Tem nada a ver com o espiritual. Tem alguns que até tripudia, né? Corpo debocha. Perfeito e tal. Tudo. Até tripudia, até debocha. Cirurgias plásticas, corrigir aqui, corrigir ali. Viver em função, aí é o detalhe, né? E esquecer de todo o resto. Pô, fazer uma coisa e outra já mostra uma certa evolução. Pô, já tô
eu gosto, ainda sou um pouco apegado, tudo mais. Aí, mas eu também ajudo ali, pronto, já está um degrau acima de quem não faz nada. Né? Mas aí a gente vai filtrando o conteúdo que a gente está sujeito, né? Absorvendo, que a gente emite, que é sempre uma via de mão dupla, né? A gente emana e aspira aquilo que, segundo André Luiz, o exercício, segundo os livros, né, de André Luiz, acho que é a Evolução em Dois Mundos, ele fala que o exercício é semelhante à respiração, né, a toda essa energia que a gente emana e recebe o tempo todo, é incessante. E aí a gente vai sintonizando melhor, à medida que a gente vai voltando para o que é o imortal, o tesouro que as traças não roem, como diz o Evangelho de Mateus. Aí a gente, pronto, a nossa frequência já vai se ajustando melhor ao que a gente tem que se ajustar mesmo. Né? Devagarzinho a gente vai galgando essas conquistas. Aí pronto, a gente está cumprindo a nossa missão. Sim, com louvor. Aqui, ó, tem uma frase aqui, da pergunta 923, que também diz respeito, né, o nosso estudo de hoje. Ó. O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Quer dizer que ele tem que sempre estar com o pé no chão. Né? Pé no chão. Olhar para baixo é, quer dizer, peraí, deixa eu olhar para trás. Olhar só para frente, não. Eu tenho outras coisas para realizar para trás. Ou aquilo foi para eu crescer. Então, isso me serve levar. Agora, o que não foi, tchau. Servir, Bruce apaga. Lee. Bruce Lee tem uma frase no livro dele, assim, que não é um acréscimo diário, é um decréscimo diário. Elimine o que não for essencial. É o senhor da objetividade, né? Mais objetivo que isso. Eliminar o que não for essencial. O que é essencial? Sua perspectiva espiritual. O que toca ao espírito. O que toca ao espírito. O tesouro que não fica aqui quando o corpo for embora, desfalecer. Quando a lei de destruição não for aplicada ao nosso corpo. A gente habita agora. Esse é o nosso patrimônio. Pronto. Esse é o essencial. Logo, esse tem que ser o nosso foco. É assim? Filosofia pura. Muito bem. Chegamos aqui já ao final do nosso prazo da live de hoje. Já agradecendo. Eu só falei aqui, né? Que a mãe colocou aqui, ó, aprender a estabelecer as prioridades. É questão de prioridade, exatamente. Prioridade. Vai estabelecendo a tarefa, né? As tarefas do dia a dia, colocando foco no que interessa. É estabelecer prioridade. Pronto. Muito bem. É porque se você caminhar com os dois, igual você disse, está estudando, está trabalhando, está realizando, está comprando, está vendendo e está conseguindo melhorar-se financeiramente, mas ao mesmo tempo você está trabalhando em prol do próximo. Então você consegue equilibrar essa balança aí. Né? Então, eu acho que é o ideal. É o ideal. Você não perder nem para um lado nem para o outro. Você caminhar ali, equilibrando a balança. Né? Exatamente. Porque se a gente esquecer completamente da parte material, a gente vai dar trabalho para alguém. Alguém vai ter que suprir. Então é o equilíbrio mesmo. De alguém. No nosso estágio, a gente tenta equilibrar. Esse é o desafio nosso aqui. Assim? Beleza! Pessoal, muito, muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela paciência, pela interação. Eu sempre digo, é sempre legal essa interação, né? E brinco que é bom que a gente vê que o pessoal não está dormindo quando a gente está falando. Né? Assim? Então, valeu. Um abraço para todo mundo. Boa semana. Né? Obrigado, pai, também pela parceria aqui de hoje, né? Pela troca de ideia. Esperamos as próximas. E só para a gente não deixar de tocar num assunto que é tão importante, né? Todo mundo deve estar vendo o que está acontecendo
no planeta. Meu Deus. Pois é muito, muito delicado isso aí aqui e no aspecto espiritual, muito delicado. Todo que fala de guerra, conflito, é muito complicado esse desencarne de massa. Recomendo aqui a leitura dos capítulos 24 e 41 do Nosso Lar. Nosso Lar. Não era o tema de hoje, então fica só a indicação que eles falam sobre os apelos da espiritualidade a nossas orações, no caso lá na colônia, né, de Nosso Lar, uma outra colônia pedindo ajuda para tentar elevar, para facilitar um pouco o trabalho da espiritualidade sobre os encarnados, a espiritualidade que quer fazer o bem, porque tem a espiritualidade que não quer o bem, que faz o contrário. Ele chama aqui de fachos incendiários de guerra. Ele faz o contrário, é botar a lenha na fogueira mesmo. Já tem um nervosinho para guerrear. Então, para piorar, só para piorar. Então, vamos aumentar pelo menos a frequência de prece que a gente, enquanto tiver acontecendo essa situação, tudo mais, né? A frequência de prece, mentalizar em favor do nosso planeta, desse pessoal que está envolvido. Porque qualquer guerra, conflito, reflete no planeta todo, não adianta. A gente não está isolado. É fazer esse exercício de elevação e de mandar bons fluidos aí, tentar facilitar o trabalho da espiritualidade. Se a gente não tem condição de fazer nada materialmente agora, não sei o que, não está lá envolvido, tal, socorrer e tal, mas pelo menos isso a gente tem condição de fazer. Então, fica essa dica aí. Vamos aumentar a nossa frequência de prece em favor todo o pessoal que está envolvido, de nós, nosso planeta, enfim. Estou bem. Valeu! Com Deus. Pessoal, com Deus. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos em frente.